Boa tarde, pessoal da terceira série do ensino médio. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade dos meus mapas conceituais, só que não. Então, hoje eu fiz um mapa, dois mapas, na verdade, não coube tudo em um, da aula 16 e 17, que vai falar um pouquinho sobre a América Latina no contexto da Guerra Fria. Tá bom? Espero que vocês tenham já lido o texto. Se vocês não leram, eu vou deixar bem explicadinho aqui e depois é muito importante lá no livro texto, porque são muitas informações, tá bom? Bom, a gente vai falar de América Latina no contexto que nós já estamos falando, que é no contexto de Guerra Fria. Mas para a gente poder entender o que foi que aconteceu na América Latina durante esse período de 1945 a 1991, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? E a gente vai voltar aqui no período anterior à Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, né, que já vai mostrar para a gente que a América Latina já estava, né, vivenciando um cenário de imperialismo, de dependência econômica. Então, a América Latina, ela vendia para a Inglaterra e para os Estados Unidos frutas, petróleo, minério, e aqui no petróleo eu quero destacar a Standard Oil, que estava principalmente no México, já entrando em conflito com a Dutch Oil, que era a Shell, Dutch Shell, que era da Inglaterra. Então estava havendo uma disputa entre Inglaterra e Estados Unidos por essa hegemonia, né? Por quem iria conseguir ter mais comércio, né, com a América Latina. E aí, em contrapartida, uma vez que a América Latina ela enviava esses produtos, minérios, petróleo, frutas, ela importava da Inglaterra tecnologia, bancos, investimentos, né, linhas de trem e etc. E assim foi durante todos os anos 10, os anos 20, desde aí do comecinho dos anos 20, a gente tem a Inglaterra e os Estados Unidos disputando aí por esses territórios. Quando tem o fim da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela sai enfraquecida dessa guerra, né? Pensa que no território dela houve muito mais destruição, os Estados Unidos não foi invadido, né? Os Estados Unidos teve um gasto bem menor na guerra, né? Então, assim, Estados Unidos saiu como uma grande potência mundial, a maior potência mundial na pós-Primeira Guerra Mundial. E ela começa, na América Latina, a expandir o seu desejo, né, de controlar não só a economia, mas também politicamente os países, principalmente da América Central. O texto vai falar para a gente da Nicarágua, do México, né? O México passou por uma guerra com a Bolívia, chamada da Guerra do Chaco, principalmente pela intenção dos Estados Unidos de prospectar esse petróleo. Cuba, que conseguiu sua independência graças aos Estados Unidos, mas foi obrigado a assinar a emenda Platt, aquela emenda que dava aos Estados Unidos total poder, né, sobre as decisões políticas de Cuba. O Haiti, República Dominicana. Em geral, os primeiros anos do século XX foram anos em que esses países da América Latina ficaram conhecidos como a República das Bananas, o que é muito pejorativo, né? Por que das bananas? Por causa de uma empresa de fruta americana na região chamada Unit Fruit Company. Essa Unit Fruit Company, ela era uma grande empresa que colhia ali, né, plantava e colhia os frutos nessas regiões e exportava para a Europa e para os Estados Unidos. E toda decisão econômica, política que acontecia nesses países aqui era definido por essa empresa, daí esse nome pejorativo de República das Bananas. Durante todo esse começo do século XX, nós temos intervenções econômicas e intervenções armadas nesses países. O México sofreu isso, Cuba sofreu isso, e a Nicarágua também, do exército chegar nesses países aí para poder tirar um presidente que era considerado contra os interesses dos Estados Unidos. Para isso, a gente tem que lembrar uma política dos Estados Unidos chamada de política do Big Stick, que vai ser essa política do grande porrete, digamos assim, que a América Latina ela tinha a obrigação de se submeter aos ideais
e as necessidades dos Estados Unidos. Se assim não o fizesse, os Estados Unidos tinham o direito de invadir militarmente esses países da América Latina. Daí, né, o termo Big Stick, ou o Grande Porrete. Aproximando aí a Segunda Guerra Mundial, né, passou os anos 20, os anos 29 houve a crise econômica muito grande, então os Estados Unidos, de uma certa maneira, né, dá uma aliviada, porque ele está com dificuldade para poder manter o domínio sobre essas regiões, e aí vem o nazifascismo na Europa e os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. É aí que essa política, digamos assim, intervencionista, do Big Stick vai dar origem a outro tipo de política, a política da boa vizinhança. Nós já falamos dela quando fomos falar do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, na invenção do Brasil. Passei para vocês o videozinho da criação do Zé Carioca, né, que no Alô Amigos vai fazer amizade com o Pato Donald, e aí o Zé Carioca vai mostrar o Rio de Janeiro pro Pato Donald, né, as belezas do Brasil, que foi a característica da tentativa, né, dos Estados Unidos de se aproximar com Brasil, Argentina, Chile, México, né, para poder tê-los ao lado dele durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa política mais agressiva do Big Stick vai dar origem à política da boa vizinhança. E essa política está totalmente ligada com a modernização conservadora que esses países vão passar durante os anos 40 e 50. Porque o que foi que esses países, né, ganharam ao apoiar os Estados Unidos na guerra, né? Ganharam investimentos estrangeiros. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil, Vargas pegou o dinheiro que ele pegou emprestado com os Estados Unidos para poder abrir aqui no Brasil empresas, né, estatais da área de indústrias de base. Bom, esse dinheiro acabou gerando, né, uma modernização e uma urbanização nos países da América Latina, em especial países da América do Sul e o México. O capital era dos Estados Unidos, a prosperidade econômica da elite agrária vai ajudar esses países a se industrializar. Então, percebam que o dinheiro foi para a mão desses proprietários de grandes fazendas que vão se dedicar a essa industrialização, formando aí as fábricas. Não vai ser um dinheiro colocado na mão de outros tipos de... Não vai surgir uma nova elite, a elite continua sendo a mesma, né? Essas fábricas nas cidades vão acabar gerando um êxodo rural bastante grande, onde pessoas do campo, né, vão para a cidade em busca de melhores condições, o que vai causar grande desigualdade social nas cidades e principalmente, né, uma organização do proletariado, que são desses trabalhadores de fábricas. Esse proletariado pautado por ideias marxistas e também ideias anarquistas, vão começar a fazer greves, revoltas, manifestações, pedindo direito ao voto, muitas vezes no caso das mulheres, pedindo leis trabalhistas como uma jornada de trabalho de 8 horas ou 10 horas, né, um salário mínimo, direitos e garantias, porque até então não existia nenhum tipo de lei que protegesse o trabalhador nesses países. É neste momento, gente, que nós vemos surgir um grupo de políticos que vão dominar o cenário, né, político e econômico da América Latina nos anos 30, 40, 50, né, até os anos 60, 70, quando a gente vai ter o militarismo. Então, o populista, ele é aquele que satisfaz as reivindicações do proletariado, desde que esse proletariado seja organizado e aceite a imposição do Estado. Então, não pense o populista, o presidente populista, como um cara a favor de medidas socialistas. Ao contrário, esses populistas, tanto Vargas no Brasil como Cárdenas no México, Perón, né, na Argentina, eram anticomunistas de carteirinha, perseguiram comunistas, prenderam comunistas. No Brasil, nesse período de Vargas, a gente teve o Estado Novo, a prisão de vários intelectuais e políticos, dentre eles Carlos Prestes, mas eles também eram anti-americanos. Eles queriam desenvolver no país
uma industrialização nacionalizante, sem a interferência e sem o capital estrangeiro, e principalmente sem a interferência estrangeira, né? E eles vão assumir o governo aí em seus respectivos países. O Cárdenas, no México, ele vai assumir até os anos 40, né? E o Perón, na Argentina, ele vai ter uma importância muito grande. O presidente Perón, em 1945, criou a Confederação Geral dos Trabalhadores, né, na Argentina, prometendo para eles o direito a sindicalizar, né, e a fazer greves, desde que fosse um sindicato aprovado pelo governo, né? Então ele dialogava apenas com os sindicatos que eram favoráveis a ele e que vinham nele aí o salvador da pátria, né? Outros projetos assistencialistas foi criado por Perón, como, por exemplo, a construção de casas para famílias pobres, cestas básicas, roupas. E aí a gente tem a Evita, né, esposa, a Eva, na verdade, que todo mundo na Argentina chama de Evita, vista como uma grande primeira-dama que depois vai se tornar política, porque ela era conhecida como essa mulher que era o braço direito de Perón e que fez várias melhorias aí para a população, né? Ela, em 1947, se candidatou a vice-presidente do próprio marido, né? E ela conseguiu o direito do voto feminino. E aí, com as mulheres podendo ir à urna, ela ganha como sendo a vice-presidente, né? E eles vão governar até 1955. Em 1955, uma parte conservadora da sociedade, né, não muito feliz com a aproximação que Perón tinha com o proletariado, acaba dando um golpe no seu governo e ele sai em 55, mas ele volta em 74 eleito e vai ficar 2 anos quando um outro golpe militar conservador vai tomar o poder e vai dar origem aí ao governo militar na Argentina, tá? Até hoje na Argentina se usa o termo peronismo quando se quer falar de um governo que tem como característica trazer ou atender reivindicações da população, tá? É importante a gente entender que nos anos 60, finalzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60, já estamos em Guerra Fria. E a gente vai ver uma série de movimentos de esquerda nos países da América do Sul, né? Muitas vezes movimentos armados, outras vezes manifestações, greves. E esses presidentes populistas, eles passaram a ser vistos como ineficientes para resolver ou para tentar diminuir essas manifestações populares. É daí que nós vamos ter um apoio, né, dos Estados Unidos para a formação de governos militares na América do Sul com o único objetivo, né? O objetivo era de trazer uma ideia conservadora da sociedade. Então, a Igreja Católica apoiou esses golpes militares, né? A classe média apoiou, porque eles queriam menos liberdade, eles queriam uma sociedade mais conservadora, porém, economicamente, eles defendiam o liberalismo, ou seja, eles queriam a entrada de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, nesses países, e não mais aquela política econômica do populista que era aquele capitalismo nacionalista, ou seja, de querer fazer empresas estatais, de demorar um pouquinho mais para industrializar, mas não industrializar, não deixar trazer empresas estrangeiras que só vão explorar mão de obra, mercado, matéria-prima. Então, a ideia era se industrializar, porém, com recursos nacionais, né? E a parte mais rica da sociedade, principalmente os banqueiros, principalmente aí o empresariado estrangeiro, ele queria um liberalismo econômico, tá? Então, diante disso, nós vamos ter também a aliança dos Estados Unidos com alas conservadoras da América Latina, com a ideia de proteger, de qualquer forma, né, a América Latina
do socialismo. E aí a gente vem aqui falar um pouquinho de Cuba, Nicarágua e algumas guerrilhas. Bom, eu coloquei aqui, América Latina entre as duas superpotências, né? Então, a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro. A União Soviética, ela já tinha conseguido em 1959 que Cuba se aliasse a ela, né? O Che Guevara, ele vai ser o grande símbolo da Revolução Cubana, mais até mesmo do que o Fidel e o Raul Castro, porque ele vai ter uma ideia depois de implementar essa revolução em outros países da América. No entanto, que em 1967 ele vai para a Bolívia e começa a formar guerrilhas na Bolívia para tentar fazer uma revolução socialista na Bolívia e acaba sendo preso e sendo executado na Bolívia, né? Tanto Cuba como Nicarágua foram países que conseguiram fazer uma revolução socialista e vamos combinar, nas barbas dos Estados Unidos, né? Países aí da América Central, muito próximos aos Estados Unidos e que conseguiram fazer um governo socialista. Além disso, no Brasil, na Argentina, no Chile e no México, guerrilhas aconteciam, né? Guerrilhas contra a ditadura que tinha se instaurado, que muitas vezes roubavam bancos, muitas vezes sequestravam embaixadores, tudo isso para conseguir dinheiro para manter a luta armada contra o governo ditatorial. Mas antes disso, antes das próprias ditaduras, essa ala esquerda, né, da sociedade estava inflamando a população para uma revolução, né, que pudesse trazer mudanças sociais expressivas para os seus países, como reforma agrária, como uma reforma tributária, ou seja, quem ganha muito paga muito imposto, quem ganha pouco paga pouco imposto, educação de qualidade e gratuita para todo mundo, que isso ainda não existia, né, no Brasil, nem no México, nem no Chile nos anos 50, 60, outras melhorias para a população. E os Estados Unidos via toda essa movimentação popular de muito maus olhos. Então surge a Aliança pelo Progresso, onde os Estados Unidos ajuda financeiramente a fortalecer o exército desses países e também a industrializar esses países contra, né, em troca, esse governo deveria ter um engajamento contra os grupos de esquerda. É aí que nós vamos ter uma série de golpes militares e ditaduras militares acontecendo ao longo, né, dos anos 60, 70, 80 e quase 90, tanto na Argentina como no Brasil e no Chile, tá? Galerinha, ditadura é um governo onde a população não tem o direito de votar, né? Aonde o presidente, ele tem amplos poderes, ele usa o seu poder em forma, né, do braço armado, do exército, da marinha e da aeronáutica, para poder fazer as suas leis valerem, sem que essas leis precisam passar por uma Câmara de Deputados ou por um Senado, e muito menos esses deputados, esses senadores e esse presidente eleito pelo povo. Então, a ditadura, ela é o oposto da democracia e tem essa questão da repressão. Quem não concorda com o governo, não é, tá tudo bem, não concorda com o governo, tá tudo bem. Não, se você não concorda com o governo, você vai ser preso, você vai ser exilado, você pode ser torturado, você pode ser morto. Isso vai depender de cada país e vai depender também do nível de repressão de cada país, tá bom? Então, nós vamos começar falando de Argentina, onde em 1976 a 1983, os militares tomaram o poder com a ajuda dos Estados Unidos, né, com o apoio dos Estados Unidos, e tiraram, então, o Perón do governo, né? A ditadura argentina foi extremamente repressiva, foi extremamente violenta, né? Uma das características dela foi, por exemplo, primeiro vamos matar os comunistas, depois vamos matar os opositores, depois vamos matar aqueles que não têm uma opinião própria, e assim, por fim, a gente vai matar todo mundo que é contra o governo e só vai ficar aqueles que são a favor do governo, tá? Foram milhões de mortos e torturados e 30 mil permanecem desaparecidos, onde não sabe onde os corpos estão. E esse período ficou conhecido como a Guerra Suja, tá? Na economia, a Argentina se tornou liberal, então ela deixou
o capital externo entrando, para poder ter várias indústrias. A Argentina precisou pegar empréstimos vultuosos para poder fazer estradas, hidrelétricas, né, construir toda essa estrutura, o que causou um endividamento muito grande. E nos anos 80 esse endividamento já estava, né, muito alto e trazendo problemas muito sérios para a economia do país. E então o governo militar começa a sofrer resistência por parte da população que antes o apoiava. Qual parte da população? Principalmente a classe média e principalmente a classe alta, tá? Em 1982, para poder melhorar aí, né, a barra, os militares decidiram invadir as Ilhas Maldivas, que fica no sul da Argentina e que também é conhecida pelas Ilhas Falkland. Essas ilhas, os argentinos a reconhecem como argentino, porém ela é dominada pela Inglaterra. Então, o exército argentino entra numa guerra com a Inglaterra pela disputa das Ilhas Maldivas e perde. Então, em 1983, o governo está desmoralizado porque a inflação está alta, o desemprego está alto, a economia está indo mal e também porque ele está desmoralizado porque ele perdeu a guerra. E isso vai abrir caminho para a redemocratização da Argentina. Cabe a gente falar um pouquinho aqui sobre o movimento chamado As Mães da Praça de Maio, que começou em 1977. Percebam que no auge aí, né, do regime militar na Argentina, quando mães argentinas foram até a Praça de Maio, em Buenos Aires, com fotos dos seus filhos e das suas filhas desaparecidos, querendo e pedindo para o governo saber aonde estão os seus filhos, né? E claro que esse movimento foi mal visto aí pelos militares, mas ele continuou durante muitos anos. E em 1983, com a redemocratização, surgiu a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, aonde conseguiram, né, julgar e prender, né, vários militares responsáveis aí pela morte, pelo ocultamento de cadáver de vários jovens, tá? Eu vou já vir aqui pro Condor, Operação Condor. A Argentina, o Chile e o Brasil, eles tinham, né, em 1992 isso foi provado, tinham um acordo entre eles para poder perseguir os opositores do governo, porque às vezes uma pessoa era procurada no Brasil, ela fugia para a Argentina ou fugia para o Chile. Então era uma maneira desses governos saberem, né, e também poderem aí investigar e prender essas pessoas contra esses governos militares. E eles tinham inclusive um esquema de ocultação de cadáver, né, como por exemplo jogar o corpo no oceano, para que ele, né, fosse comido pelos tubarões e etc., e o corpo desaparecendo. Então, com isso, muitas pessoas hoje ainda, né, não apareceram. Para vocês terem uma noção, a gente tem 100 e poucos desaparecidos no Brasil. Na Argentina foram 30 mil desaparecidos. É um número muito, muito maior do que o regime militar brasileiro. No Chile, em 1970, o presidente Allende, que era socialista, foi eleito democraticamente e assumiu o governo. Quando ele assume o governo, ele começa a tomar decisões consideradas, óbvio, socializantes. Ele era um socialista. E uma delas foi a reforma agrária. Diante disso, em 1973, os grupos conservadores do governo, apoiados pelos Estados Unidos, dão um golpe militar e quem assume o governo é o general Pinochet. Ele vai governar a Argentina de 1973 a 1990, tá? É durante essa ditadura chilena que nós vamos ter uma modernização também no Chile, porém uma modernização conservadora, onde a gente percebe que quem era rico continuou sendo muito rico, quem era pobre continuou sendo muito pobre, né? O endividamento, a educação no Chile passa a ser privatizada, o governo não trabalha com a educação como sendo uma educação para todos, né? Então, assim, para você estudar, você tinha que pegar empréstimos estudantis e se endividar para o resto da vida, e assim por diante. E em 1989, com o enfraquecimento da Guerra Fria, né,
o Muro de Berlim cai em 1989, nós vamos ter um caminho para a democratização em todos esses países que estavam passando por ditadura, né? Para que agora uma ditadura? Se a ditadura ela estava lá para proteger o país dos esquerdistas e agora a União Soviética nem existe mais, então para que continuar o militarismo? Então isso e a crise econômica, né, as reivindicações populares por democracia acabam então fazendo com que a democratização aconteça no finalzinho dos anos 80 e comecinho dos anos 90 na América Latina. Galerinha, é isso, espero que vocês tenham entendido, eu sei que é bastante coisa, são 2 aulas, né? Vão lá para o plural, pode também assistir a videoaula do professor que está lá, tá bom? E façam as tarefas mínimas e complementares. Um grande beijo para vocês.